Bom, vamos lá então, gente. Vamos falar agora do transtorno de ansiedade, né? A gente vai entrar agora no novo módulo da disciplina, que é a parte das psicopatologias, digamos assim, né? E a gente vai falar do primeiro, né? De tantos outros que a gente vai falar do transtorno de ansiedade. Acho que foi até matéria agora desse último domingo, né? Do Fantástico, que falou sobre a ansiedade, né? Ou seja, porque é uma condição de saúde muito evidente hoje, principalmente, né, no contexto social que nós estamos vivendo hoje, que é a questão do Covid, isolamento social, desemprego, né? Então, são coisas que ficaram bem mais evidentes e acaba, né, que despertando, digamos assim, surgindo, né, essa condição da ansiedade e como enquanto doença, né? A gente pode pensar que essa imagem de fundo aqui eu já uso há algum tempo ela e ela diz tudo, né? Então, assim, significado, né, da ansiedade, né? Dentre tantos outros, né? Mas, enfim. Então, vamos aos conceitos, né? Então, assim, a ansiedade é uma emoção individual, ou seja, singular, ela é subjetiva, cada um expressa da sua forma a partir da condição que cada um, né, qualifica como. Ou seja, né, o que é gatilho para ansiedade para um pode não ser para outro ou pode não ser para muitos. Tá? Normalmente é provocado pelo desconhecido, né, e precede todas as novas experiências em relação a sintomas, né? Então, o desconhecido, né, algo desconhecido pode provocar isso, por exemplo, a pandemia, quando começou, né? Ninguém sabia nada de pandemia, né, principalmente de coronavírus, né? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas que conhecemos, né, ou que conhecíamos, né, enfim. Questão do trabalho, a questão de não ter trabalho, a questão, né, do isolamento, de como se cuidar, enfim. Então, né, isso acaba provocando, né, essas características da ansiedade, né? Assim como coisas, né, outros fatores também, que cita escola, novo emprego, um filho que vai nascer, questão de relação afetiva, enfim, né? Então, ela é provocada sempre por algo que a gente não conhece. Tá? Bom, o que a gente pode falar é que a ansiedade ela é inerente de qualquer ser humano, né? A ansiedade é inerente de qualquer ser humano. A diferença é que para alguns seres humanos, né, a menor parcela, ainda bem, ela acaba provocando alterações funcionais nessa pessoa e acaba aí por si, né, um transtorno. Né? Por exemplo, alterações funcionais, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue a questão da relação afetiva com família, com filhos, né? Então não funciona mais, não tem mais a sua dinâmica de vida. Tá? Aqui fala que né, ela perde, né, a sua força, né? Em contrapartida é algo que todo mundo tem, né? Assim, não nível patológico, né? Como a gente tem aqui, né? Que a gente vai ver lá depois, que seria um nível moderado, grave, enfim, né? Mas ela é algo inerente a todo ser humano, né? O que dá motivação para nossas conquistas, por exemplo. Vai ter um concurso público, você estuda, no dia da prova você está lá, né? Suando frio, taquicárdico, dor de cabeça, mas você vai e consegue fazer a prova. Então aquilo é uma motivação para você ir em frente, né? Como um novo emprego, mudar de cidade, né? Constituir uma família. Então, nesse contexto que a ansiedade é inerente de todo ser humano, tá? Só que quando ela gera uma situação, né, que você percebe como uma ameaça, principalmente a sua autoestima, né, é quando ela entra na questão de patologia, tá? Outra situação também está relacionado, que é muito forte em relação à ansiedade, né, principalmente, vou colocar o ponteiro aqui para ficar melhor para nós, principalmente, né, como é uma situação singular, mas o singular se constrói do todo, a questão cultural, tanto cultura familiar, cultura do seu bairro, então, né, esses valores influenciam, né,
essas respostas que estão ligadas à ansiedade, né? Por exemplo, em algumas culturas, a questão alimentar, a questão dos relacionamentos, né? Por exemplo, sei lá, né? Na minha família, né? Não posso casar com ninguém que não seja de determinada religião, enfim. Então, nesse contexto, quero falar que a questão de valores culturais, né? Valores que agregam a sua formação, elas interferem, ou elas corroboram com essas respostas, tá? Então, a diferença de medo e ansiedade, tá? Para a gente não confundir. Ou seja, a gente vai falar das características definidoras agora. O medo, né? Ele tem uma origem, tem um objetivo específico. Tem medo de escuro, tem medo de barata, tem medo de raio, tem medo de chuva. Então, você descreve isso. A ansiedade é uma resposta a esse estímulo ameaçador. Então, né? Ah, eu tenho medo de raio. Compensação, beleza, você tem medo de raio. Qual que é a resposta nisso, né? Você fica lá com dor de barriga, taquicardia, começa a tremer, começa a chorar. Então, isso é ansiedade, tá? Estresse e ansiedade, é a mesma coisa. Estresse é uma pressão externa que é exercida sobre um indivíduo. Por exemplo, estou com um estresse no trabalho, meu chefe está me cobrando data e data e data, tem que terminar o relatório, né? Ou tem que produzir metas, enfim, né? A ansiedade é a resposta subjetiva a isso. E aí, você vai perder sono, você perde, fica sem fome, ou fica com hiperfagia, né? Come demais, tô ansioso, como demais, né? Fica irritada, fica chorosa. Então, a resposta ao estresse, que ela é subjetiva, que cada um vai responder de um jeito, né? É um bicho aqui. Cada um vai responder de um jeito, ela é a ansiedade, tá? E aí ela tem níveis. Pode ser leve, moderada, intensa e pânico, né? A leve é a tensão cotidiana, é o dia a dia, né? Então, assim, você vê aquilo, por exemplo, você está vendo a rua lá, a rua tem buraco, você está de carro, então você vai passar com cuidado, prestando atenção, né? Ou a rua está escura, então você vai passar ali à noite, cuidando, atenção, né? Ou, tem a prova tal do professor tal, dia 15, né? Nossa, você já eu vou me preparar bem, vou me preparar bem. Então é atenção de vida cotidiana. Então pode, no dia da prova, te dar lá um calafrio, uma dor de barriga? Pode dar um pouco de tremor? Pode, tá? Mas você consegue fazer a prova, você não foge, entendeu? Aquilo não atrapalha a sua dinâmica, nesse contexto, tá? Então quando a gente tem essa percepção e consegue resolver sozinho, ela é considerada leve. Quando a gente tem esses sintomas, eu preciso de alguém que fala, não, calma, você vai conseguir, vamos lá, eu vou rever as questões contigo, não, eu vou te ajudar a passar aqui, não. Ela é considerada moderada, ou seja, quando você é instruído por alguém, consegue resolver com a ajuda de uma pessoa, tá? Então, a leve e a moderada são os níveis, né, que, bem dizer, todos passam, todos, né? Ou resolve sozinho, né? Igual, tem que ir lá fazer, né, uma coisa que sei lá, tem um procedimento cirúrgico para fazer. Nossa, né? Chega no dia, você tá nervoso, ansioso, né? Mas você tá lá, consegue, entendeu? Ou, não, calma, fica tranquilo, né? Eu lembro no dia do parto da minha filha, né? Agora em agosto, né? É óbvio que eu não estava tranquilo porque era um procedimento cirúrgico, mas, né? Tranquilo. Entrei junto na sala de parto, né? Acompanhei tanto a minha filha quanto a minha esposa, né? Consegui passar, né? As pessoas que estavam lá, né, os outros profissionais, olha, se você não se sentir bem, é uma cadeira, porque é um procedimento cirúrgico, a gente não sabe como é que você vai se comportar quando vê sangue, né? Eu também não contei a minha história para ele. Aí eu não tinha contado de imediato. Aí eu saí da sala para pegar alguma coisa, e aí, ou para esperar, para fazer, para passar sonda. Eu saí da sala para o anestesista passar sonda. Eu acho que a minha esposa falou, não, fiquem tranquilos que ele é enfermeiro também, trabalha no SAMU, coisa e tal. Aí quando eu voltei, o pessoal, pô, né? Não, tranquilo, tranquilo, né? Mas a minha cara devia estar esmiuçando que eu estava, né? Ansioso no contexto, assim, claro,
são procedimentos, né? Tem tudo para dar certo, mas tem alguma coisa que você não conhece, né? Você conhece todos os tempos cirúrgicos, né? Mas algumas vezes os imprevistos, né? Pode acontecer um infortúnio lá, e aí? Então você tem que pensar em tudo isso, né? Então isso te deixa levemente tenso, né? Então assim, eu devia estar pálido, eu estava com a mão suando, né? Se eu fosse verificar, devia estar tremendo, mas fiquei lá em pé, prestando atenção, né? Prestando atenção tanto na minha esposa, prestando atenção nos procedimentos, quando a minha filha saiu, né? Era um olho no gato, outro no peixe, né? Então é nesse sentido que eu estou falando. Que a ansiedade é algo inerente que todos passam, né? E esse nível leve ou moderado, todos. Ou a gente resolve sozinho, ou a gente precisa de alguém para nos ajudar e a gente resolve, né? O intenso e o pânico não, aí já é patológico, ou seja, né? O intenso, né? Mesmo com a ajuda de alguém, você não consegue resolver, você direciona a atenção para outra coisa, você não consegue, imagina, não, vamos pensar lá, se eu ficasse na sala de parto, tá, começasse a me dar tremedeira, sudorese, calafrio, tonteira, você, não, calma, vai dar tudo certo, a gente faz isso todo dia, né? Não, não consigo, não consigo sair da sala, seria um nível ansioso, intenso, né? Por quê? Né? Porque eu tive que direcionar minha atenção para outra área, né? E o pânico não, o pânico aqui você tem a sensação de que você vai morrer se não sair dali, né? Então você trava, né? Nem com orientação você sai dali mesmo, tá? Você perde o controle, né? Eu vejo assim, questão de aluno, né? Agora não, porque a gente está em pandemia, né? Estamos isolados, nós estamos em aula presencial, mas eu via muito isso em apresentação de trabalho, sala de aula, né? Então assim, os alunos, você vê que tem uns que tá lá, alisar, né? Ficar passando uma mão na outra, né? Vai lá tomar uma água, mas vai lá e faz, né? O outro, a minha parte de apresentar, o outro vai dar uma ajuda. Não, vamos lá, vamos repassar contigo, vai lá, consegue, né? A gente tem uns que na hora de apresentar o trabalho, não tem jeito, né? Mesmo com a ajuda, não consegue, né? Chega lá e confunde as ideias, trava, né? E tem outros que nem ficam, né? Vem no dia de trabalho, nem vem, sai correndo, né? Então isso aí, assim, só para ilustrar, para tentar deixar mais tranquilo, assim, mais viável, o que que é o leve, né? Moderado, intenso e pânico em relação aos seus níveis. E em relação aos comportamentos, ou seja, o que você pode manifestar de comportamento, aí a gente tem aqui, né, o comportamento pode ser as alterações fisiológicas ou comportamentais, né? É... Peraí, gente, deixa eu chamar aqui, isso aqui, assim, pronto. Vamos ver se ele vai. Né? Então, os sintomas, digamos assim, né, são fisiológicos e comportamentais, e vai depender da intensidade dessa ansiedade. Então, ele fala aqui que as respostas fisiológicas elas estão mais presentes nos leves e moderados, né? E a sudorese, né, a dor de barriga, a tremedeira, né? E os comportamentais estão né, principalmente nos níveis, né, de ansiedade, né, mais intensos e o pânico, né? Porque assim, as alterações comportamentais você não interfere as suas relações humanas, você não consegue estar mais ali, né? Então, por exemplo, você começa a comportamentais, você começa a chorar, 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 se joga no chão ou sai correndo, né? Começa a gritar, então esses são os comportamentais, tá? Tá mais nos níveis, né, mais altos de ansiedade, né, como o intenso e o pânico, né? Aqui, fatores predisponentes, a gente tem, né, algumas teorias. Aí a primeira que a gente tem, que é a mais utilizada, principalmente pela psicologia, que é a teoria psicanalítica, né, que é a teoria de Freud, né, que fala de o conflito entre o id, o ego e o superego, né? Então a gente pode falar que o ego aqui é o teu conhecimento, a tua consciência, né? O id, né, seria aquilo que como que eu vou falar para vocês? Aquilo que faz vocês
fazer a mais, né, além do limite, digamos assim, além daquilo que é padronizado, por exemplo, né? Ah, eu só posso, minha mãe mandou sair, mas eu tenho que estar às 8 horas em casa, então essa informação está aqui, né? Eu disse, não, vou ficar mais um pouco, vou ficar até às 10, a mãe vai estar dormindo mesmo, vai me ver, então, isso, né? E o superego não, o superego fala, não, pensa, né? Você precisa chegar às 8 para sua mãe manter você, confiança em você, né? Para você sair de novo. Então, mais ou menos isso, né? Um conflito com você mesmo, né? E com a sua consciência. Então, aqui está seus valores, né? Se você, como que é seus valores, né? Em relação àquilo que você vai estar se expondo, né? A teoria interpessoal é quase a mesma coisa, né? A diferença é que muda aqui os termos, né? Que é a teoria interpessoal de Sullivan, que é outro psicólogo, né? Então, aqui normalmente aquilo surge quando o indivíduo percebe que vai ser visto, só um espirro, mas não é coronavírus, que vai ser visto, né, desfavoravelmente, né, ou questão de valor, né, então ele fala aqui, né, que ele quer as fases da relação interpessoal, né, precisa de orientação, precisa identificar o que que é isso, né, precisa de explanação, ou seja, de entender, né, esses fatores para poder resolver, né. A teoria interpessoal de relação de pessoas, né, não é tanto, né, a que mais usa, que é a psicóloga, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria usa mais, é essa teoria psicanalítica porque ela acaba sendo mais prática no entendimento, né. A gente tem outra aqui que é a teoria comportamental, dos teus comportamentos, né, então ele fala aqui, ó, aproximação, aproximação, né, aproximação esquiva, 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 dupla aproximação com esquiva, né? Então, ele fala aqui, ó, que construída por qualquer coisa que interfira na conquista de determinado objetivo, gerando um conflito, né? Então, vai gerar um conflito. Por exemplo, você tem duas coisas que você se aproxima e você só tem que escolher uma, né? A gente via muito isso, mamãe vai levar um tênis para você, aí você escolhe um, aí você ficava, nossa, eu vou levar o vermelho ou vou levar o preto? O vermelho ou o preto? Eu gosto dos dois, entendeu? Nesse sentido, né? Aproximação esquiva, né? Você quer o vermelho, mas a mãe quer que você leve o preto, né? Então, e aí, qual que vai ser a resolução disso? Os sintomas que você vai apresentar, né? Ou, né, mamãe quer que você leve o vermelho ou o amarelo e você queria o preto. Então tem dois, as suas opções são duas coisas que você não quer, mas você tem que optar por um, né? E isso pode mudar seu comportamento, né? A mesma coisa que dupla aproximação com esquivo. Então você tem a mesma coisa, né? Você tem situações que te aproximam mais, assim, muito mais, mas você tem uma que te afasta. Mas ela tá ali, ela faz parte de uma resposta, entendeu? Então, isso pode alterar o teu comportamento, tá? A gente vê muito disso nas relações de trabalho, né, gente? Principalmente as pessoas que executam cargos de gestão, né, ou de chefia, digamos assim, né? Quando tem que tomar algumas condutas, né? Você, sei lá, você é um enfermeiro da unidade do centro cirúrgico. Aí o diretor do hospital fala, enfermeiro, você tem que afastar dois da sua equipe. E aí você olha, nossa, dois da minha equipe agora, mês de dezembro, final de ano, vou ter que demitir pai de família, mãe de família, né? E você vai lá pensar quem, né, tecnicamente, quem subjetivamente. Então isso pode, né, fazer com que você apresente sintomas, né, de ansiedade. Isso que é a teoria comportamental, altera o seu comportamento, né? Causas. Bom, as causas vai desde a questão cultural, né? A questão biológica, que é o neurotransmissor do GABA, né? Na verdade, é que o GABA ele é um neurotransmissor, ele capta, né, uma sinapse química de um dendrito e joga no outro dendrito, que é o corpo, né, de um axônio, né? E aí a transmissão desse hormônio, né, desse transmissor neurológico depende do seu neurotransmissor, de quem pega ele aqui e larga ali.
se você tiver pouca GABA, né, você não consegue transmitir, não trafega essas informações, digamos assim, né? E você vai ter alterações, então, em relação à ansiedade, né? Então, muitas das medicações para ansiedade e depressão trabalham em cima desse neurotransmissor aqui do GABA, né? Eles acabam potencializando ele, né? Além de produzir mais hormônio, mas potencializar quem vai é, potencializa quem deve, né, transmiti-lo, digamos assim, né? Essa é a ideia. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. O que mais tem aqui? Ameaça à integridade física, né? Imagina, né? Você sabe que está sendo ameaçado, né? A gente está vendo hoje muita questão de violência nas relações afetivas, né? Então, a questão da ameaça, né, no feminicídio, e feminicídio na verdade já aconteceu, né, mas assim, essas relações afetivas, pessoas sendo ameaçadas fisicamente, então, né, você pode observar nelas, né, sintomas de ansiedade, né, a questão da autoestima, né, você sentir sua autoestima ameaçada também, pode desenvolver a questão da sintomas de ansiedade, né. E aí quais, se você além, no caso, né, da leve e da moderada, né, você tem os sintomas lá fisiológicos e comportamentais, mas muito mais vai aparecer os fisiológicos, né, no tipo leve e moderado de ansiedade. Os comportamentos nos intensos e pânico, você já vai ter, né, os sintomas comportamentais. E aí, isso, né, se persistir, você vai ter, então, um transtorno ansioso. Então, a gente vai ver alguns dos transtornos ansiosos aqui, tá? Que são esses aqui, que são os mais prevalentes, digamos assim, né? Então, a doença do pânico, né, quando você está naquele, né, no modo pânico, né, quando na verdade não é intenso, né, o nível de ansiedade é pânico. Então, assim, a pessoa tem a sensação de que vai morrer, tá? Vai morrer. Então, esse é um nível extremo, né? E é assim, e essa questão do pânico, né, o gatilho disso é muito singular, é muito subjetivo, tá? Então, e aí o que vai gerar isso, gente? Nossa, pode ser coisas tão simples como: será que eu desliguei o gás da cozinha, né? E aí você fica pensando nisso, você pode desfuncionar, né? No sentido de que tu acha assim, nossa, né? A sensação é de morte por conta daquilo, né? Então você vê que os gatilhos, eles são muito singulares. Por isso que a gente fala, né? Então, isso é uma coisa muito individual, né? E olha os sintomas aqui, que vai de palpitação, sudorese, tremor, falta de ar, aperto na garganta, dores no corpo, dor no peito, né? Tem pessoas que vão para o hospital achando que estão infartando. São sintomas de ansiedade no nível transtorno de pânico, né? Além disso, náuseas, achar que vai desmaiar, medo que vai surtar, medo de morrer, sente dormência nos braços, nas pernas, sente calafrio, sente calor, né? Pessoas que sentem tudo, né? Então, assim, os sintomas também característicos são esses, tá? Depois eu tenho o TAG, né? Esse que é um diagnóstico também que muito psiquiatra usa, né? TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que vem apresentando esses sintomas de forma crônica, né? Ele fala que em mais de 6 meses, né? E não consegue se definir o fator orgânico específico que gere isso, né? Então, por exemplo, o cara pode. Não, aqui fala intoxicação por cafeína, pode ser intoxicação por alguma droga, né, estimulante, e aí o sujeito acaba desenvolvendo sintomas de ansiedade, né? Nesse caso aqui tem como tag aquela ansiedade crônica já, tá? Aí os sintomas de preocupação, inquietação, cansaço, não consegue concentrar, irritado, tensão muscular, né, perde o sono, ou dorme demais, enfim, normalmente perde o sono, né? São os sintomas da TAG, né, da ansiedade generalizada, né? Todos esses que eu estou falando, pânico, TAG, os que a gente vai ver aqui agora,
precisam de um acompanhamento, né, do serviço terapêutico e a inclusão de medicações também, né, porque precisa mexer nessa questão hormonal da pessoa. Outro que a gente tem aqui são as fobias, né? Então, as fobias é quando você tem repulsa de algo, ou de algum objeto, ou de alguma situação, né? Então, a gente que tem fobia de aranha, fobia de escuro, fobia de lugar apertado, fobia de andar de avião, né? A fobia, gente, você não funciona, você não vai, por exemplo. Você tem fobia de andar de avião. Ah, tá, você vai, aí você soa, né? Você não dorme, você fica preocupado, né? Então isso é fobia. Então, mas você vai. Você está lá no nível de ansiedade que você consegue identificar que é o avião, mas você, né? Se as pessoas que estão falando, não, calma, fica tranquilo, já vai chegar, beleza, você chega, né? Então está no nível lá leve ou moderado, no caso de ajuda moderada, enfim, mais. Nesse caso, para ser fobia, quem fobia de avião, você não anda de avião. Não anda. Pode ser a viagem dos seus sonhos, né? Ou não do seu, porque se você não gosta, você não ia sonhar com isso. Mas a viagem dos sonhos, né? De muitas pessoas, mas a sua você não vai. E você não vai porque você não anda de avião. Toda a família vai para Cancún. E você não vai porque você não anda de avião. E de carro, o tempo que você vai levar para chegar, sua família já está de volta há muito tempo. E aí você não vai. E você não vai ficar bem com isso. Você não consegue subir no avião, né? A gente tem os tipos de fobias, né? Fobia da social, que é medo da sociedade, é medo de fazer tudo em público. E as outras fobias que são específicas, né? A gente fala de animal, ambiente, procedimento, situações, enfim, né? Ainda como consequência, a gente tem aqui, né, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aí eu vou ter aqui o que, que é uma obsessão? É uma ideia, um pensamento, um impulso, né, que gere ansiedade. E a compulsão é fazer isso repetitivamente. Se eu não fizer isso repetitivamente, eu vou ficar ansioso, né? Por exemplo, eu tenho que colocar a caneta daquele jeito, mexer, eu coloco daquele jeito, né? Ou vou tomar, sei lá, vou ir trabalhar, eu vou por um caminho tal, só por ali. Se tiver obra da prefeitura que interrompeu a rua e eu não puder passar ali, ali eu fico parado ou volto para casa, né? Mas eu não faço desvio, né? Compulsão que eu vou fazer isso todo dia, repetitivamente, tá? Outro tipo aqui é o estresse relacionado ao trauma, né? Então isso é comum, né? Principalmente os traumas assim, que impactam mais, como violência, né? Questão do trânsito. Imagina, né? Uma família que é colocada em refém na sua casa, a pessoa é amordaçada, né? Sofre violência, ela pode ficar com estresse pós-traumático? Pode, né? Não conseguir mais ficar naquela casa, ou não conseguir mais sair na rua, né? Normalmente passa, né? A tendência é isso passar, tá? Você vai fazendo os ajustes, né? Você vai entendendo isso, né? Passa, né? Se não passa, é só na medicação mesmo, né? Então, os sintomas dessa ansiedade, né, relacionado ao estresse pós-traumático, é você fica revivendo o evento quando você vê partes daquela cena ali. Por exemplo, você estava de moto, caiu de moto, né, feio, né, e você não consegue mais andar de moto. Quando você senta na moto, você lembra da sua queda, né? E aí você aqui fala que além disso, de reviver o evento, você tem pesadelos, né? Dificuldade de lembrar os detalhes daquele trauma, até porque você quer esquecer, né? Pode apresentar sintomas de depressão, inclusive pode ser diagnosticado como depressão. Né? Tem o sentimento de culpa, né? A pessoa fica com isso, né? E ela pode também, por conta disso, começar a usar drogas, né? Para diminuir essa percepção dela em relação à ansiedade.
Relacionado a uma condição de saúde é tranquilo, né, gente? Então pensa assim, além da própria condição de saúde interferir o metabolismo dele, tem a questão do subjetiva nesse processo, né? Imagina, né? Você, será diagnosticado com algum CA, né? Por quê do CA? Então você já sabe né, que você tem um tempo, né? Dependendo da patologia, tem um tempo de vida. Então, isso pode gerar sintomas de ansiedade. Aí as doenças que podem trazer isso são as endócrinas, né? As cardiovasculares, as respiratórias, as metabólicas e as neurológicas, tá? Que podem fazer isso. Outra situação aqui também é induzido por drogas, né? Aqui tem uma foto do cigarro, mas a gente tem outras drogas muito potentes em relação a isso, né? Que no caso ele vai ter sintomas de ansiedade quando ele não tem acesso à droga, né? Imagina, né? Então a gente vê isso inclusive na questão do tabagismo, né? Pessoa que não fuma e não consegue dormir, fica com dor de barriga, dor de cabeça, começa a caminhar pela casa, né? Isso é um transtorno induzido por drogas, tá? Quais são as intervenções? E aí aqui as intervenções não são somente para um tipo de transtorno, que vale para todos, tá? É o que a gente sempre fala, né, gente? Então, assim, a gente atende o sujeito, né? Pensa na dependência dele, faz o exercício da empatia, sempre uma abordagem calma, nunca ameaçadora, usa palavras simples, diminui os gatilhos externos, né? Reforce sempre tudo que ele faz de bom, vai tentando descobrir o porquê que ele faz de ruim, né? Também registrar, né, como esse usuário e essa família respondem a esse tratamento. A gente tem que avaliar se as estratégias estão tendo resultado ou não, identificar quais recursos nós temos disponível para ajudá-lo. Eu não estou falando só de medicação, não. Estou falando de unidade de referência, né? Se eu estou numa estratégia, qual CAPS, né? O horário do CAPS, tem centro de convivência, não sei. Então você tem que pensar nos seus recursos em relação a isso, né? Isso aí, gente. A ansiedade é algo assim que ela perpassa, né, de forma prática. Ela caminha junto com a depressão. Se vocês observarem os diagnósticos de depressão, é raro, mas tem um diagnóstico só de depressão, só de ansiedade. Na maioria das vezes, né, como os sintomas se confundem, uma leva a outra, né, acaba que tratam ansiedade e depressão junto, né? Porque a gente vai ver depois na aula de transtorno do humor, que é a próxima, que os sintomas eles acabam se misturando, digamos assim. Que tem em um, tem em outro. É isso que eu quero falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então tá, gente. Daqui a pouco a gente volta com aula de transtorno do humor.